Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Acesse o meu site josecobori.com.br para conteúdos extras. Pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 98117 0005. Sem mais delongas, vamos aqui então à primeira pergunta. Olá, Cobori, boa tarde. Quem fala aqui é Nicolas, de São Paulo. Ainda sobre o caso Americanas, tem uma coisa que me intriga, que é como que todos os bancos, não somente um, mas todos os bancos não conseguiram consolidar a visão de empréstimo nas duas pontas. Eventualmente, de um lado, empréstimos tradicionais, financiamentos a Americanas, e do outro lado, os financiamentos do risco sacado, que eram para mim também para as Americanas. Então, o banco, com certeza, consegue ver isso nas duas pontas, porque no final é um cliente único. E a soma dos dois, 1 mais 1 dá 2, portanto a dívida é 2 e a dívida não seria 1. Como é que se explica isso? Bem, vamos lá, Nicolas, de São Paulo, capital. Nicolas, essa é uma grande intriga, né? Acho que eu comentei em algum vídeo, mas comento com as pessoas que eu converso, como é que os bancos realmente não sabiam disso, né? Você pegar lá os 3, 4 maiores credores da Americanas, o sistema financeiro sabe, né? Quanto que a empresa está devendo no sistema como um todo. E não desconfiar, né? Que se ele está devendo, sei lá, 60% que ele deve é só para mim, será que ele não deve para os outros, né? Mesmo fazendo essa continha que você falou, né, esse consolidado, é de se estranhar. Mas o que me intriga e vale a pena a gente falar aqui, voltar um pouquinho para a teoria, né? Não só a teoria como a prática, acho que até muito mais do que a prática, né? Quando a gente entende bem a teoria e trabalha, né? Para quem já trabalhou em empresas, como eu falo, o mais importante você fazer uma boa análise é se você, porventura, tiver experiências também, né? Como executivo de empresa, ou já pegou uma pastinha, já andou na rua, já vendeu, né? Ou já trabalhou administrativamente na empresa, já pisou no chão de fábrica. Isso sempre nos leva a ter uma visão melhor dos negócios quando a gente está avaliando uma empresa. E eu gosto de voltar nessa teoria até quando eu dou consultoria ou dou treinamento corporativo para as empresas, quando surge aquela dúvida da estrutura ótima de capital. No meu primeiro vídeo eu falei bastante sobre isso, porque a empresa fica tentando manter no que a gente chama de estrutura ótima de capital, que é aquela proporção ideal, se é que existe, né, uma proporção ideal entre capital próprio e terceiros. E eu sempre disse que a estrutura ótima de capital muitas vezes não é ótima, né? E aí, pedi até para pôr um card aqui, tem um vídeo que eu falei bastante sobre isso, que chamou, acho que em setembro de 2019, foi até antes da pandemia, né? Que vocês sempre me cobravam para falar sobre ações, e eu sempre falei, nunca dou dica, né, de que ações comprar, mas sempre me perguntavam muito em que ações comprar, né, em tempos de crise. E aí eu dei só um pouquinho da teoria, como sempre, eu não dou recomendações nem dicas, e falei genericamente, né, como que você avalia uma empresa para você investir em tempos de crise e não correr grandes riscos, né? Então assistam esse vídeo aí, chama Ações em Tempos de Crise. Basicamente eu falo um pouquinho contra a teoria da estrutura ótima de capital, porque quando você está enquadrado exatamente no que chama-se a estrutura ótima de capital, que é a proporção própria entre capital próprio e capital terceiros, e qual seria essa estrutura, né? É aquela proporção ideal em que a empresa ainda não tem uma pressão que faz com que ela tenha riscos financeiros, né? Então a teoria diz que o capital de terceiros é mais barato, aí vem logo a pergunta, se o capital terceiros é mais barato, por que não ter 100% de capital terceiros? Porque a empresa, conforme ela vai se alavancando, ela vai aumentando o risco. E se o capital próprio é mais caro, por que a empresa tem capital próprio, né? É exatamente isso. Vocês não se incomodem que eu vim para São Paulo, eu acabei ficando perto dos aviões, assim como eu ficava em Brasília, né? Em Brasília eu morava no Lago Sul e os aviões passavam ali em cima de casa. E aqui em São Paulo eu estou aqui na Vila Nova Conceição, os aviões passam aqui, então os aviões nos perseguem aqui no nosso podcast, tá? Então vai fazer esse barulho, até porque São Paulo tem um movimento maior de aviões nesse horário, então me desculpem aí que eu for parar, antes eu parava, né? Sempre que vi um avião, agora se eu for parar, a gente não faz o nosso podcast, tá ok? Então me perdoe
Na edição eles vão tentar tirar o máximo de ruído, mas eu sei que sempre fica um pouco. Tá joia? Então, voltando. Se capital próprio é mais caro que capital terceiro, por que ter capital próprio? Porque apesar de ser caro, ele não pressiona o caixa. Né? E o capital terceiro é mais barato, mas ele pressiona o caixa. Então, qual é essa estrutura ótima? Né? É 60% de capital próprio e 40% de terceiros? 40% de capital próprio, 60% de terceiros? Vem aquela pergunta que cada empresa tem uma estrutura ótima, um ponto ótimo ali, uma proporção ideal. E qual seria essa? Aquela que você começa a pressionar demais o caixa. Então a empresa gera um caixa operacional que é suficiente para ele pagar o fluxo do capital terceiro, o fluxo da dívida, e ainda tem uma folga, tem ali que sobra, né? Para a empresa que, ó, obviamente, depois vai virar o lucro líquido, né? Então seria essa aí, proporção ideal que pressiona o caixa. Eu sempre dou o exemplo da pessoa física e de empresas pequenas, né? Quando o banco vai te dar crédito e como que ele calcula a taxa de juros, justamente com essa visão, né? O caixa dele está pressionado, ele já tem muita alavancagem, ele já tem um fluxo de pagamento de dívida muito alto, a ponto de pressionar o caixa dele. Então, quando faz essa análise, que o sistema financeiro, os credores falam, bom, ele tem um risco, o caixa dele já está pressionado, posso emprestar mais dinheiro, mas vou emprestar mais caro, né? Vou cobrar uma taxa de juros maior. E quando todos os credores começam a fazer isso, o custo de capital terceiro começa a ficar mais caro, e aí aquela estrutura deixa de ser ótima, porque o custo do capital terceiro sobe, e o custo de capital próprio sobe, porque a empresa ficou mais arriscada, né? Os acionistas vão querer um retorno maior para investir naquela empresa. Então, nesse momento, o nosso chamado WACC, custo médio ponderado de capital, volta a subir e a empresa sai da estrutura ótima de capital. Essa é uma parte da teoria. A outra é, você está na estrutura ótima de capital, você está bem, você não tem, está ali, seu caixa está pressionado, mas acontece uma inversão no cenário econômico, né? Na crise, vem uma crise financeira, ou vem uma crise, como sempre tem um ciclo, né? Recessão e expansão da economia, vem um ciclo de recessão lá, de crise, o que acontece? As empresas vendem menos. Quando elas vendem menos, num cenário de pouca atividade econômica, de altas taxas de juros, você vende menos, você gera menos caixa operacional. Então, automaticamente, você também está desenquadrado da sua estrutura ótima de capital, porque agora o seu caixa operacional não é suficiente para pagar o fluxo da dívida, você se sente pressionado, seu caixa está pressionado pelo fluxo da dívida, você passa a ser uma empresa mais arriscada também. Então tem todas essas nuances. Por que eu citei novamente essa teoria? Porque na Americanas, os bancos, os credores estavam prestando dinheiro para a empresa, já estava vendo um nível de alavancagem muito alto na empresa, e eles tinham que ter feito essa análise teoricamente simples. A empresa gera caixa operacional suficiente para pagar o fluxo da dívida, para pagar o nível de alavancagem financeira que ela tem? Não, não gera. Então ela tem um risco, tem um problema, não vou parar de emprestar para ela. Isso que qualquer banco faz, inclusive para a pessoa física. Você tem um salário, por mais que seu salário seja estável, mas você começa a se alavancar demais, o banco vai lá e fala, esse cara já tem um financiamento imobiliário, já financiou o carro, está aqui no cheque especial, usa tanto de cartão de crédito, esse salário dele, essa renda dele já está pressionado pelo fluxo da dívida. Não vou mais emprestar dinheiro para esse cara. Ou, se eu emprestar, vou cobrar uma taxa muito alta. Os bancos continuavam emprestando dinheiro para Americanas, né, ajudando a aumentar a alavancagem dela, sendo que o caixa operacional dela não dava conta disso, não estava aumentando. E a Americanas sempre tem um problema de geração de caixa, não porque é Americanas, mas, como eu já falei, as empresas do varejo dependem muito desse ciclo econômico, do ciclo da taxa de juros. O varejo, né, não tem diferenciação, é tudo commodity, então tem uma margem muito pequena, muito exprimida, depende sempre de escala, né, de vendas, e num ciclo desfavorável da economia, ela para de gerar caixa operacional e aquela alavancagem financeira passa a ser o problema. Então os bancos tinham ferramentas e conhecimento para fazer isso, né? Como é que eles fizeram isso? Porque continuou, tudo bem que ele não quisesse enxergar esse nível de alavancagem que ele tinha no sistema como um todo, mas eu, Banco A, estou emprestando dinheiro, estou fazendo as minhas análises, analiso as demonstrações da empresa, vejo quanto ela gera de caixa operacional, por mais que ela estivesse maquiando a dívida, tá? Que está lá no balanço. Mas eu sei que ele precisa gerar caixa operacional para pagar a alavancagem. Ele não está gerando, meu sinal de alerta está lá. E por que os bancos continuaram emprestando dinheiro para Americanas? Ela triplicou, se não me engano, a alavancagem dela nos últimos 2 anos. Por que o sistema fez isso? Ela triplicou a capacidade de gerar caixa operacional? Não. Por que ela triplicou a alavancagem? Então, assim, são muitas coisas que estão desencontradas, né? E por isso que no último vídeo aqui no canal eu falei, acho que não existe inocente. Tudo isso que eu falei
sistema financeiro, os bancos conhecem muito bem disso, né? Eles fazem isso todo dia, no dia a dia, sabem exatamente como fazer essa análise. Como é que os bancos não viram? Ou eles viram e, pô, tá emprestando, o meu negócio é vender dinheiro, né? O que o sistema financeiro faz? Vende dinheiro, né? Toda empresa vende um produto. O banco vende um produto que é dinheiro. Preciso vender meu produto aqui, que é crédito, vender dinheiro. O cara tá comprando, tá tomando dívida, é uma empresa, né? Tem todo esse estigma aí que tinha da credibilidade aí dos chamados acionistas de referência. E eles continuaram emprestando, né? Mas não eram ingênuos, tá? Assim como eu falei no último vídeo. Né? Eu acho que não existe inocente nessa história. Ninguém, teoricamente, foi pego assim de surpresa, né? Sabiam que tinha um risco. Talvez não imaginasse que esse troço era desse tamanho e fosse explodir assim de repente, tá? Porque muitas vezes quando a pessoa está tomando risco, é igual quando você entra na pirâmide, né? O cara entra na pirâmide, ele acha que ele vai conseguir sair antes da pirâmide desmoronar. Talvez o sistema estava lá e falou, não, ele tem um problema, mas vou aproveitar o máximo aqui e a hora que eu achar que, né, não devo mais, eu saio fora. Não deu tempo, né? A pirâmide sempre cai quando você não espera. Tá joia? Essa seria uma avaliação para essa sua pergunta, tá ok? Espero ter colaborado e novamente não sido tão complexa a minha explicação. Vamos aqui à próxima. Boa tarde, professor Cobori. Meu nome é Beatriz e moro em Curitiba, Paraná. Sou sua aluna e também do ED. Gostaria de saber sua avaliação ou considerações sobre o novo marco regulatório dos fundos de investimentos. Regulação CVM 175, de 23/12/2022. Bem, Beatriz, legal, você tem, como você falou, você é minha aluna, deve fazer algum curso meu e o curso do ED, né, que é o Guia Prático de Investimentos, é um curso bem completo que o ED fez. Tem ali mais de 20 planilhas, né, 170 aulas, é um curso bem completo para quem quer entender aí o passo a passo, o dia a dia dos investimentos, como controlar, né, como fazer tudo isso aí. Então acessem aí o Guia Prático de Investimentos, né, que a Beatriz aí está fazendo. Espero que tenha gostado. E só para dizer que o ED, essa minha mudança, né, esse meu retorno para São Paulo, eu estou ainda me estruturando, tem que ainda montar o estúdio, isso aqui é tudo improvisado, né, montar o estúdio novamente, e aí a gente passa a fazer o podcast junto com o Ed aqui, ok, pessoal? Mas vamos lá, Beatriz, a resolução CVM 175 de dezembro do ano passado, né, de 2022, mudou o marco regulatório. Tem muitos vídeos, como eu sempre falo, né, quando eles... o YouTube tem disso, né, o assunto do momento, quando você entra lá no dia, tem trocentos canais falando do assunto, esmiuçando os detalhes, né. Então eu vou procurar não fazer isso, Beatriz, porque tem muito material já na internet que diz o que é que vai acontecer e passa todas as informações do que mudou com esse novo marco regulatório. Tá? Vou pegar 3 pontos aqui que mudou, Beatriz, para tentar dar uma visão, como sempre, um pouquinho fora aí do que todo mundo está falando, e também como conhecimento, né, como alerta para as pessoas se atentarem ao que mudou. Então, basicamente, mudou o acesso a alguns fundos, né? Antes, muitos fundos eles tinham acesso só a investidores chamados qualificados. Então, o que é o investidor qualificado? É aquele cara que tem mais de 1 milhão de investimentos no sistema, né, em ativos financeiros. Então, era uma linha de corte que o órgão regulador, que é a CVM, estabelecia para dizer assim, o cara que tem mais de R$1 milhão investido em ativos financeiros, ele deve ter alguma noção do que ele faz. Então, como ele tem alguma noção do que ele faz, ele pode acessar produtos mais arriscados. Ok? Grosso modo, era essa a intenção. Aí você pode falar, mas só porque o cara tem R$1 milhão? Não, eles tinham que estabelecer uma linha de corte e eles estabeleceram essa, né? Óbvio que tem um monte de investidor que tem R$1 milhão e não sabe o que faz. Inclusive, eu acredito que é a maioria, né? Tem R$1 milhão, não sabe o que faz e acaba cometendo muitos erros no mercado, né? Mas tinha que ter uma linha de corte, eles colocaram essa para proteger principalmente os pequenos investidores, né? Que eles estão começando, ainda tem pouco patrimônio, para que eles não entrem aí desavisadamente em fundos de muito risco e percam todo o dinheiro. Tem aquele pessoal que é contra, mas o Estado não é babá, né? O Estado não tem que ser cuidador, né, do que o outro faz, o outro tem que ter liberdade. Cada um tem sua opinião. Eu acho que é válido você proteger os pequenos investidores, porque geralmente quando a pessoa faz besteira, ela acha que está fazendo certo. E aí ela vai, não, podia ter acesso, que o órgão regulador não permite, só porque eu não tenho R$1 milhão. E as pessoas vão lá e fazem besteira, né? Até quem tem R$1 milhão faz besteira, imagina quem está começando agora, né? Então
O objetivo do órgão regulador é esse, agora mudou. Então fez aí o que essa galera sempre criticou. A CVM permitiu acesso aí a fundos que investem em ativos internacionais, acessar investidores do varejo, né? Ou seja, você não precisa mais ser investidor qualificado para acessar isso. Os fundos de 3 pontos, né? Os fundos de direitos creditórios, que eu vou explicar aqui, que são os FDICs, e investimentos em fundos que compram diretamente criptoativos, né? Criptomoedas. Então, antes podia comprar só através de outro fundo, né? Então era um fundo de cotas de outros fundos, agora pode comprar diretamente. Então, se eu for citar 3 pontos aqui que eu gostaria de chamar a atenção, são esses, tá? Fundos de investimento em direitos creditórios, FDICs. Isso agora, como eu sempre dou o exemplo, né? Investidor qualificado, todos nós, né? Todos os investidores, inclusive os profissionais qualificados, os grandes fundos, os bancos, não estavam comprando dívida da Americanas. A dívida da Americanas era a classificação AAA, ou seja, considerada a debênture, a emissão de dívida de menor risco. E deu no que deu, né? Todos os fundos, praticamente a maioria dos fundos, né, tinham alguma proporção do patrimônio investido em debêntures da Americanas, né, e acabou sofrendo esse revés aí na sua rentabilidade, e alguns que estavam muito expostos perderam muito dinheiro, tá? Então, por que eu chamei essa atenção? Porque os investidores qualificados, né, os super qualificados, estavam comprando esse tipo de dívida e aconteceu isso. Agora, imagina você comprar um fundo, um direito creditório, né? Então, na escala de risco, direito creditório é de mais alto risco. O que é de menor risco? Título público federal, ativo livre de risco. Depois, títulos emitidos aí pelas instituições financeiras, né? CDBs, né? Também tem um risco maior, já não é livre de risco, tem um pouco de risco maior, você corre um risco de comprar. Né? Depois vai indo, vai na escala, emissão de dívida privada, como as debêntures, que é um risco maior. Então, na escala vai aumentando o risco, tem que aumentar o retorno. Você só investe em um ativo de maior risco se você tiver uma possibilidade de um retorno maior. E o FDIC está lá no de alto risco. O que é o FDIC? É um direito creditório, é um recebível, né? É alguém, alguma empresa que tem um recebível e quis antecipar aquele recebível, vendeu para uma instituição financeira, ou vendeu para algum outro tipo de investidor. Esse investidor foi lá, deu um desconto, colocou dinheiro lá na frente do negócio, e fica com aquele direito creditório para receber. Como ele deu um desconto alto, ele vai receber, se ele conseguir receber, ele recebe, e obviamente vai ter um retorno muito maior que se investisse em qualquer outro tipo de ativo de renda fixa. Então ele tem muito risco. Como eu estava comparando, se o da Americanas, né, que é o AAA, tem risco, imagine você comprar um fundo que compra direitos creditórios de empresas pequenas, empresas muitas vezes de capital fechado, até pior do que isso, né, crédito que já está ali praticamente sem receber, o cara vai lá e compra, sei lá, por 30% do valor de face, esperando receber os 100%, ele sabe que não vai receber todos, mas na média do que ele receber vai dar uma boa rentabilidade. Né? Alguns ele não vai receber, outros ele vai conseguir receber, os que ele conseguir receber tem 70% de retorno, e na média ele vai ter um retorno muito maior. Então imagina você estar num fundo desse, né, de direitos creditórios, você não tem nem como medir o risco direito, tá? Isso eu diria para você, alguém pode falar algo contra, mas você não consegue medir exatamente o risco de um direito creditório, de um recebível de uma empresa de capital fechado ou de uma empresa que você nem conhece, né? Você não conseguiram medir o risco da Americanas. Né? Se a Americanas conseguiu, né, com o tamanho que ela tem, fazer isso e enganar todo mundo, né? Todo mundo teoricamente achar que não tinha risco, aconteceu isso. Imagina você comprar um fundo de direito creditório que comprou um recebível lá da empresa ABCD e você não tem a menor condição de avaliar o risco desse recebível, desse direito creditório. Então, por isso ele só tinha acesso a investidor qualificado, que também não conseguiria classificar esse tipo de risco. Imagina um pequeno investidor, né, que tem lá R$1.000, R$2.000, que ele guardou e quer investir num fundo para ter uma rentabilidade maior, e acessa um fundo de direito, um FDIC desse, com uma possibilidade muito alta, né, de perder dinheiro. Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que tem que sim, né, prestar atenção, não é só porque a CVM agora vai permitir que você vai correndo acessar esse tipo de fundo, tá? Saiba que ele tem um risco muito grande, e a grande maioria dos investidores não consegue avaliar o risco de uma maneira, digamos, mais precisa, né? Pode ter alguns que têm um risco maior, mas têm garantias reais, tem um monte de coisa, mas mesmo assim é difícil se avaliar, tá? E fundos que investem direito em criptoativos, criptomoedas, vocês sabem a minha opinião sobre isso, né? Então,
Eu acho que tem um risco muito grande embutido nisso aí. E o investidor de varejo também não vai saber avaliar esse risco. Então ele está colocando o patrimônio dele ali numa coisa, num ativo, num fundo que ele não deveria, né? O pequeno investidor principalmente, né? Se você tem... É porque tem uma contradição, né? O cara que tem pouco, ele acha que só vai crescer aquele patrimônio se ele tiver uma rentabilidade muito melhor do que uma rentabilidade livre de risco, né? Ou de risco baixíssimo. Então ele procura sempre, o pequeno investidor está sempre procurando investimentos que dão retornos maiores para tentar crescer o patrimônio mais rápido. Só que isso é uma armadilha, né? Ele vai procurar investimentos que tenham uma possibilidade de retorno maior, mas obviamente a relação risco-retorno, se tem uma possibilidade de retorno maior, tem um risco muito maior ainda. E você não deveria correr esse risco, tá? Esse é o meu conselho. Não faça se você é um investidor que não tenha condições de avaliar o risco. Nos meus cursos eu sempre falo, né? As pessoas vão atrás de grandes retornos. Não. O melhor investidor, né, que existe, aqueles que têm sucesso, não é o que sabe avaliar o retorno, é o que sabe avaliar o risco. Se você souber avaliar o risco, o retorno é uma consequência. Tá joia? E aí a gente acha que a gente chama de assimetria de risco e você consegue aí, de forma segura, né, avaliando e administrando melhor o risco, ter retornos mais consistentes e se expor menos, né, a perder o seu patrimônio. Tá ok, pessoal? Então, esses seriam os 3 pontos que eu gostaria de chamar a atenção nesse novo marco regulatório que a CVM pôs aí, a CVM 175, sobre os fundos de investimentos. Tá ok, Beatriz? Espero ter te ajudado. Espero ter falado também algo fora aí do que todo mundo está falando, que é só repassando as informações do que muda, para a gente entender realmente o que muda e o que pode nos trazer aí de risco. Tá joia? Um abraço. Vamos aqui à última pergunta. Olá, professor. Como vai? Meu nome é Henrique e falo de São Paulo, capital. Gostaria que o senhor explicasse como funciona a marcação ao mercado dos títulos do Tesouro Direto, IPCA+, e pré-fixado que pagam juros semestrais. Obrigado pela atenção e, por favor, jamais deixe de fazer seus fantásticos vídeos. Obrigado, Henrique. Obrigado aí por você ter feito esse elogio, né, e essa referência aí, postando aqui nos vídeos do canal, essa é a intenção, né? Sempre agregar um pouquinho mais de conhecimento aí, que eu procuro passar conhecimento verdadeiro, né? Não é só ficar repetindo o que os outros falam aí, muitas vezes sem propriedade, né? Porque os grandes canais, né, os grandes influenciadores, tem a grande maioria, se você perceber, né, tem eu até, grandes aí, eu já até fiz algumas correções, algumas ajudas com pessoas que são próximas, né, que muitos vídeos que eles gravam, eles falam coisas erradas, né, até de valuation, de cálculo, né, de trocar uma coisa por outra que afeta bastante a análise, mas esses grandes canais, os que mais crescem, né, os que são maiores, tem toda uma equipe por trás, profissionalizou, tem um mérito, né, profissionalizou isso como negócio, então tem uma equipe, inclusive, que escreve o que ele vai falar, escreve o conteúdo. Então, a grande maioria do que fala mesmo, ele não sabe aquilo que está falando, tá? Alguém preparou aquele conteúdo, pode até conhecer um pouco, né, mas não conhece com profundidade, está ali passando conhecimento que, na realidade, ele não sabe, não domina, né, alguém preparou, né, tem uma estrutura muito grande, uma equipe muito grande, ele preparou, ele foi lá e falou, mas não tem propriedade de falar aquilo e acaba induzindo um monte de pessoas ao erro. Então, a intenção aqui nossa é a inversa. Não quero crescer tanto, não faço isso para crescer. Teve até, digamos, eu faço isso para disseminar o conhecimento, tá? Teve uma época aí que aí veio agências, para quem me acompanha há mais tempo aí, tentou profissionalizar, mas aí começou a criar muito essa cara, né, de canal que quer crescer, né, então eu dispensei as agências e continuei, digamos, sozinho, só com o pessoal técnico que faz a parte técnica aqui e a parte de conteúdo que sou eu que faço, falo só do que eu entendo, tá ok? Então vamos lá responder aqui a pergunta do nosso amigo Henrique de São Paulo, capital. Henrique tem, inclusive, um dos cursos meus, eu ensino, né, o passo a passo da precificação. O IPCA, o Tesouro IPCA+, é o que a gente conhece sobre notas do Tesouro Nacional Série B, NTN-B, tá? E o pré-fixado com juros semestrais é a NTN-F, notas do Tesouro Nacional Série F. Eu falo, pô, eu vou ele fica falando isso. Porque se você entrar no fundo de investimentos e você olhar a carteira dele, eu tinha um curso, não está mais aberto, tá, que ensinava investir em fundos de investimento, né, acessar a carteira dos fundos e analisar cada título por título. Se você entrar numa carteira de um fundo, vai estar essa especificação, NTN-B, TNF, LFT, LTN, que é o verdadeiro nome, né?
O Tesouro Nacional simplificou o Tesouro Direto para o investidor de varejo, né? Para o pequeno investidor acessar e, em vez de ficar vendo esse monte de letrinha, não entender, né? Então ele colocou o nome aí de IPCA+, pré-fixado com juros semestrais, Tesouro Selic, Tesouro pré-fixado. Então o Tesouro pré-fixado é a LTN, Tesouro Selic é a LFT, o pré-fixado com juros semestrais é a NTNF e o IPCA+, é a NTNB. Não vou entrar muito na técnica aqui, a pessoa pergunta só como é marcado a mercado. Os títulos os ativos financeiros de maior liquidez que existe no mercado são os títulos públicos, né? Esses são esses títulos que você citou e que a gente está falando aqui. Então, como eles têm muita liquidez, você tem uma percepção do valor dele real no mercado. Isso que é marcado a mercado. Então, tudo que é negociado no dia, você tem o preço que foi negociado. Então, você pode marcar aquele título a mercado. Então, você está marcando a mercado, quanto vale esse Tesouro IPCA+ hoje? Vale X reais. Por quê? Porque o mercado inteiro negociou esse valor hoje. Então, ele está marcado a mercado. Isso que é marcação a mercado. Ele tem liquidez e tem negociações suficientes para você ter uma precificação feita pelo mercado, né? Marcada a mercado. Tá? Então, né, ele é dessa forma. Como define o preço? É taxa de juros. Né? Então, conforme a taxa de juros oscila, ela afeta os títulos de uma forma diferente. Então, você comprou um Tesouro IPCA+ hoje, que é uma NTNB, ela tem um preço hoje. Amanhã o mercado tem uma percepção diferente. Alguém falou alguma coisa, o ministro da Fazenda falou alguma coisa, o presidente falou alguma coisa, ou não falou nada, né? Então o mercado sempre cria expectativas do que vai acontecer na economia. E quando ele cria expectativas, essa expectativa está expressa na taxa de juros. Então aumentou a percepção de risco, a inflação vai ser do controle, o Banco Central vai aumentar a taxa de juros. Se o Banco Central vai aumentar a taxa de juros, esses títulos todos têm que ser reprecificados. E como acontece isso, né? A NTNB, o Tesouro IPCA+, ele tem duas partes, né? Uma parte pré e uma parte pós. A parte pós é o IPCA. E a parte pré é aquele juros que negociou. Então, é IPCA mais juros. Então, por isso chama IPCA+, né? A NTNB. Então, IPCA, parte pós, mais X%. Essa é a parte pré. Quando a expectativa da taxa de juros muda, você vai mudar principalmente a parte pré. Então, se ela subiu, como eu já disse, né, a precificação dos títulos, a taxa de juros está sempre no denominador. Então, se a taxa de juros subiu, o denominador subiu, o valor do título tem que cair. Então, ele vai cair. A parte pós pode ser influenciada porque é expectativa de inflação, mas você não sabe quanto vai ser a inflação. Então, teoricamente, está influenciando só a parte pré. E a NTNF, que é o pré-fixado com juros semestrais, a mesma coisa, como ela é só precificada, ela sofre um impacto maior. O IPCA+ tem duas partes, pós e pré, sofre um impacto. O pré-fixado é só pré-fixado, sofre um impacto muito maior. Tá ok? Então mudou a expectativa amanhã da taxa de juros. Se a taxa de juros subir, o valor do título vai cair. Se a taxa de juros cair, o valor do título vai subir. Né? Quando eu falo cair ou subir, é a expectativa. Tá? Então mudou a expectativa da taxa de juros agora é de subir, o valor do título cai. A expectativa da taxa de juros é cair, o valor do título sobe. Né? E quando ele sobe, está sendo precificado de novo no mercado. Quando o mercado se comprou hoje por 1.000, amanhã está 1.010. Amanhã a marcação ao mercado é 1.010. Esse título tem que valer 1.010. Tá ok? Tem que valer não. Fechou, né? Sendo negociado a 1.010. E isso está traduzido na taxa de juros. Então, é assim que é feita a precificação a mercado. Espero ter te ajudado. Sei que, tecnicamente, para quem me assiste já fez o curso, né? O Comportamento dos Mercados ou os Segredos da Independência, tem essa parte da precificação dos títulos. Tá ok? Espero ter respondido a sua pergunta e a de todos vocês. Bem, pessoal, esse episódio fica por aqui. Espero ter ajudado a todos. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 98117 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Para acessar conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.